Nós evoluímos das nossas lives semanais, que tinham como propósito refletir os desafios da educação brasileira, caminhamos para ampliar essa conversa e o nosso apoio ao professor, ao envolvido na tarefa de educar. Nós chegamos ao formato que você conhece agora, trazendo uma nova curadoria, pensando conceitos, conhecendo práticas, refletindo sobre os desafios e compartilhando referências que enriquecem a nossa comunidade educativa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à revista Fundação Santiliana. Esse será um espaço dedicado a apoiar a educação como um processo pessoal e coletivo, contribuindo para uma sociedade democrática, uma sociedade antirracista, mais solidária, mais justa e mais sustentável. A nossa revista digital vai trazer temas contemporâneos fundamentais e pretende contar com diversas vozes que vão nos apresentar iniciativas e metodologias que estão impulsionando as mudanças no campo educativo. Eu sou o Luciano Monteiro, sou o secretário executivo da Fundação Santiliana. Desde a sua origem, a Fundação Santiliana assumiu o compromisso de contribuir para a superação das desigualdades educacionais. Esse é um dos nossos princípios essenciais. Nós estamos certos de que esse é o único caminho possível rumo a um futuro mais justo, mais democrático e sustentável. Comprometida com a educação básica, a Fundação quer fomentar o desenvolvimento intelectual, social e emocional de crianças e de jovens, por meio do conhecimento e da criação de oportunidades para aprendizagem ao longo da vida. O conhecimento derruba barreiras, ele aproxima, expande horizontes, forma cidadãos responsáveis, críticos, criativos e atuantes. O conhecimento nos leva a lugares com os quais jamais sonharíamos. A nossa missão é investir na educação para mudar vidas. Nós queremos transformar as sociedades, os países, o planeta. Em um mundo cada vez mais globalizado, conectado e digital, todos os elos do ecossistema da educação assumem o papel de protagonistas. Juntos, nós formamos uma rede em constante movimento na construção de uma educação de qualidade e equânime. Integramos alunos ao processo de aprendizagem. Empoderamos os professores como agentes da transformação educacional, impulsionando a sua formação e valorizando a sua liderança. Damos suporte a diretores, gestores públicos e privados para o desenvolvimento e fortalecimento de uma governança ágil, inovadora e inclusiva. Nós convocamos as famílias a participar dos nossos projetos. Para nós, a melhoria da educação é uma missão de todos. A educação nos une. Por meio de programas próprios e do apoio a iniciativas, a Fundação Santiliana promove a produção e a difusão de conhecimento sobre os temas centrais das políticas de educação, de ensino, da aprendizagem e da convivência no espaço escolar. Com a divulgação de análises, indicadores e boas práticas, estimulamos o debate sobre os desafios e sobre as soluções compartilhadas por gestores, por professores, alunos e famílias. Para tanto, contamos com a cooperação de entidades historicamente comprometidas com o aperfeiçoamento dos sistemas e das práticas educacionais. Nós estamos abertos sempre à pluralidade de ideias, ao conhecimento e à experiência. Só assim acreditamos ser possível construir uma educação verdadeiramente inovadora, inclusiva, igualitária e solidária. O futuro é hoje, estamos juntos e contamos com vocês. Olá pessoal, que alegria revê-los. Eu sou o André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e hoje estreamos um novo projeto. A revista Fundação Santiliana tem o objetivo de seguir contribuindo com os temas mais relevantes da educação brasileira, trazendo diversas vozes para enriquecer nossos conhecimentos e nossas ações. Para este primeiro volume, elegemos o tema Educação Integral, uma iniciativa que já transformou e pretende continuar transformando a educação em nosso país. Após o editorial já apresentado, a revista tem 5 seções: conhecer, refletir, nosso olhar, compartilhar e ampliar. No descritivo aqui do vídeo, vocês podem identificar o tempo exato de cada sessão e acompanhar nossos convidados e nossas convidadas. Espero que gostem da nossa revista, compartilhem e nos enviem sugestões. Como diz o manifesto da Fundação, o futuro é hoje, estamos juntos, contamos com vocês. Tereza Pérez, diretora-presidente da Comunidade Educativa SEDAC.
termo educação integral ele foi incorporado por diferentes correntes de pensamento atualmente. Por isso que é preciso explicitar de que educação integral estamos falando. A concepção de educação integral vem de pensadores como John Dewey, Anísio Teixeira, Paulo Freire. E seguindo essa linha de raciocínio, a educação integral coloca em igual importância as habilidades cognitivas, a formação ética, política e social, que possibilite às crianças, aos adolescentes, jovens e adultos também, a compreensão do mundo em que vive e a ampliação dos desejos de transformação, em busca de uma sociedade mais justa, mais democrática, com a vida digna para todos e direitos garantidos para cada pessoa possa escolher como e onde viver. Assim, o ponto de partida da educação integral é conceber os indivíduos em sua integralidade física, emocional, cognitiva, relacional, visando então uma formação ética, política e social, incorporando essa concepção de modo intencional e transversal ao longo do currículo escolar. Então, é com esse enfoque que se desenha a atuação pedagógica para que cada pessoa possa ser considerada, respeitada, valorizada em seu meio sociocultural e interaja com saberes locais e universais, e nesse processo desenvolva competências de reflexão, de estudos, de questionamentos, de proposições. É esse movimento que ocorre quando nos propomos uma educação mais ampla, mais abrangente, e não uma educação que se concentra apenas na transmissão de conhecimentos e de habilidades específicas, realizando assim uma educação parcial e não integral. Também está no cerne da educação integral combater todo tipo de discriminação e preconceito. A educação integral demanda uma gestão democrática, afirmativa, pautada na igualdade de direitos e na equidade. É essa educação integral também que a gente fala hoje, não é nenhuma novidade, nem modismo passageiro. Ela tem origem no início do século XX, com uma perspectiva de formar esse sujeito, então, atuante, autônomo, comprometido com a sociedade. Mas o momento atual exacerbou demais essa demanda por esse tipo de educação, porque a gente está vivendo desigualdades profundas e necessidades de transformações rápidas e intensas. Não é possível um professor dar a matéria e os alunos reproduzirem o que foi dado, ou ficarem realizando um monte de exercício para ir bem no exame, e uma escola que desconheça os seus alunos. A gente está num movimento de muita evolução. Então, a quarta revolução industrial, com esse veloz desenvolvimento de tecnologia, também nos trouxe possibilidades inimagináveis, como o chat GPT, por exemplo, de inteligência artificial. Isso vai interferir demais nas escolas. Então, nós temos várias demandas para lidar. Então, a gente precisa pensar grande e agir de acordo com essas transformações. Precisamos imaginar e atuar no presente para construir um futuro. E nesses últimos anos, a qualidade da educação tem se dedicado excessivamente ao desempenho em leitura e matemática e pouco à formação integral dos sujeitos. Ler e fazer cálculos são competências essenciais, mas a educação não se resume a isso. Nós podemos e queremos muito mais. É importante diferenciarmos educação integral, educação em tempo integral e em tempo parcial. Porque a educação integral é um modo de educar que incorpora uma visão de mundo, de cidadão, de cidadã, na sua integralidade enquanto sujeito, como já foi falado. Sendo assim, ela pode ocorrer tanto em tempo parcial como em tempo integral. Mas, como veremos a seguir, o tempo integral pode favorecer muitíssimo o desenvolvimento da educação integral. Então, para pensar a educação integral contemporânea, nós precisamos compreender melhor a função social da escola. Em uma abordagem ampla, lógico, a gente pode afirmar que a escola é uma instituição responsável por educar tendo como base o conhecimento. Isso é central na escola.
trabalhar para que todos possam conhecer o patrimônio cultural e científico da humanidade. E nesse aspecto é importante salientar que a seleção desse patrimônio se relaciona com as intencionalidades educativas estabelecidas pelo conjunto da comunidade educativa. O que ensinar é definido a partir daquilo que a gente almeja de aprendizagem para cada pessoa e para a construção de uma sociedade justa, solidária, atualizada cientificamente e da qual a gente possa ter orgulho de pertencer. É impossível trabalhar todo o patrimônio cultural e científico construído pela humanidade. Por isso, precisamos escolher. Por exemplo, se desejamos uma sociedade antirracista, como será o acervo dos livros literários? Quais histórias do Brasil e do mundo serão estudadas? Como as pessoas da comunidade contam as suas histórias? Isso é essencial, a gente analisar o currículo e ver se ele está de acordo com aquilo que a gente quer. A escola também é um espaço de garantia de direitos de aprendizagem e também de construção de uma rede de proteção. A escola pode ser hoje local de conexão com a comunidade e com outros setores como a saúde, assistência, cultura. A pandemia explicitou isso claramente. Então é preciso que a gente não se esqueça desse momento. É preciso conhecer cada criança, adolescente, jovem, adulto e identificar para quem vamos solicitar o cumprimento de seu serviço público ou também como pessoa, como cidadão. A escola também é espaço público de convívio, de interação, de aprendizagem, de diálogo, da reflexão, da empatia, da diversidade, do convívio democrático, da valorização do respeito, da realização de propostas, do uso da palavra, é importantíssimo a gente saber usar a palavra, do aprender a resolver conflitos, da construção de grupos, do convívio com as diferentes idades. A escola é espaço também cultural, de ampliação de conhecimento sobre as artes, de experimentações de diferentes linguagens artísticas, seja a música, literatura, as artes plásticas ou as artes do corpo, o espaço de aprender e fazer arte. A escola pode ser um espaço de apresentações, de saraus, de shows, de exposições, uma escola viva, rica, alegre, divertida. A escola também é espaço de mobilidade social e de ampliação das possibilidades que a criança e o jovem conhecem e alcançam a partir do repertório familiar. Quer dizer, pela escola ele tem acesso a outros ofícios, a outras profissões, a outras culturas que possam influenciar a construção do seu projeto de vida. Então, a mobilidade social, lógico, não depende só da escola, depende da economia, das oportunidades do mundo do trabalho. Mas, sem a escola, essas oportunidades se restringem muitíssimo. A escola também é espaço de aprender a cuidar de si, do outro e do mundo. Então, o cuidado com o próprio corpo, seja pela prática esportiva, pela alimentação ou pelos comportamentos, é uma forma geral, a preocupação com a própria saúde e a saúde do entorno, com o meio ambiente e com os outros seres vivos também, numa escala local e numa escala global. Também se torna objeto da escola quando pensamos numa educação integral. Pensamos em nós, no grupo e no mundo. E como que vocês vão ver a seguir, já existem muitas iniciativas de redes e de escolas públicas para a implantação de uma educação integral. Então, vocês vão conhecer algumas delas aqui mesmo. Olá, meu nome é Natasha Costa, eu sou diretora executiva da Associação Cidade Escola Aprendiz, organização que coordena o programa Centro de Referências em Educação Integral. O Centro de Referências em Educação Integral vem, desde 2013, articulando organizações, entidades, universidades, redes e escolas de todo o Brasil, num trabalho compartilhado de defesa e fortalecimento da agenda de educação integral no país. Primeiro, porque a gente entende que a qualidade da educação está definida pela garantia não apenas das aprendizagens escolares, mas da associação
da garantia desse direito às aprendizagens ao desenvolvimento integral. Significa pensar as crianças, adolescentes, jovens e adultos como sujeitos integrais e pensar que o desenvolvimento físico, intelectual, cultural, social e emocional são também parte de um projeto educativo que garanta a autonomia e o desenvolvimento desses sujeitos de forma integral, né? Por que a educação integral é fundamental num país como o Brasil? Primeiro, porque todos os marcos legais brasileiros da educação brasileira vão observar o desenvolvimento integral como um direito. Isso significa que, para além das aprendizagens escolares, a gente vai olhar para um conjunto de interações e de aprendizagens que implicam em outras linguagens, implicam na cultura, no meio ambiente, o esporte, enfim. A segunda coisa, num país como o Brasil, que é um país tão desigual, atravessado por múltiplas desigualdades, em que hoje, e significativamente após a pandemia, as nossas crianças, adolescentes, jovens, estão submetidos a múltiplas violações de direito, a uma condição de pobreza multidimensional, é fundamental pensar o direito à educação associado aos demais direitos sociais. E a educação integral é uma concepção que traz essa perspectiva da intersetorialidade como uma perspectiva estruturante. É pensar o direito à educação associado ao direito à saúde, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à proteção integral. Por fim, algo muito importante que a educação integral também propõe é que se pense no projeto de educação de uma forma contextualizada. Ora, num país tão diverso como o Brasil, não é possível, do nosso ponto de vista, constituir uma educação que faça sentido, que alcance os seus objetivos, que se constitua de fato como direito, se for uma educação que se dá a partir de uma ideia de modelo único. É muito importante, na perspectiva da educação integral, que a gente possa pensar em modelos territorializados, que possam observar as características dos territórios, as identidades dos estudantes e das comunidades escolares, reconhecer os desafios que essas comunidades, que essas pessoas vivem e articular condições para que todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos possam aprender e se desenvolver integralmente. Portanto, por essas três condições, seja o direito a uma educação integral e a diversas aprendizagens, seja a intersetorialidade, seja a perspectiva da contextualização, a gente compreende, então, que a educação integral é uma perspectiva necessária do ponto de vista do desenho das políticas educacionais com vistas a que se observe, de fato, o direito à educação. Bem, do ponto de vista da implementação, as diversas redes e escolas têm feito caminhos distintos, dependendo das necessidades e das condições que esses diferentes territórios vão observar. Então, há municípios que vão constituir a política de educação integral, pensando, para além do currículo escolar, a articulação de oportunidades educativas nos territórios. É o caso, por exemplo, de Diadema, que vai fazer o seu desenho de política de educação integral de forma bastante alinhada com aquilo que o Programa Mais Educação do Ministério da Educação propôs alguns anos atrás, e vai, portanto, olhar para a cidade como um território educativo, propor a ampliação da jornada utilizando cotidianamente os diferentes espaços da cidade, articulando agentes educativos que vão construir com os professores as diversas possibilidades de trabalho das crianças na cidade e que vão articular diferentes linguagens. Então, esse é um desenho possível que muitos municípios brasileiros já testaram e fazem, implementam há muitos anos, né? Um segundo caminho que a gente observa é o município olhar para a ampliação da jornada, primeiro para algumas escolas. E aí é importante observar que, tanto no caso de Diadema, como de alguns desses municípios que a gente acompanha, a ampliação da jornada vai se dar primeiro nos territórios mais vulneráveis e com foco nas crianças, nos adolescentes que mais precisam, né? Isso é muito importante, porque, como eu disse,
a educação integral é na sua gênese, uma agenda convocada para se constituir como uma forma de que a escola possa enfrentar as desigualdades sociais e não agravá-las, né? Então, nesses municípios, o que a gente vai observar é que as escolas que estão em territórios que mais necessitam de garantir a proteção integral, de garantir um olhar mais ampliado para aquelas crianças, daqueles territórios, vão constituir ali primeiro as suas escolas de tempo integral. O interessante nesses municípios é que essas escolas de tempo integral não ficam isoladas das demais. Elas vão se constituindo também como um espaço de desenvolvimento pedagógico, de práticas que vão podendo também acontecer, porque o tempo ampliado, a dedicação exclusiva dos professores permite, e essas escolas vão sendo capazes de compartilhar com a rede referências, que são referências que apoiam o trabalho de todas as escolas. Outro caminho que me parece muito importante, que a gente tem defendido muito no Centro de Referências em Educação Integral, e que também, no caso das possibilidades anteriores, não é excludente, né? É que a educação integral entre como uma referência de todas as políticas no campo da educação. Significa que a educação integral é a referência orientadora do currículo de toda a rede, é a referência orientadora dos programas de formação dos profissionais, é a referência dos programas das políticas de avaliação. Significa pensar a educação integral como uma referência, como uma concepção de trabalho de toda a rede, que vai encontrar depois em cada escola uma determinada forma de expressão, ou seja, há escolas dessa rede que podem ter tempo ampliado e escolas que não têm o tempo ampliado, mas que fazem uma educação integral. Um município que fez um trabalho belíssimo nesse sentido foi o município de Tremembé, que construiu todo o seu currículo, os seus instrumentos de planejamento e de gestão, suas formas de avaliação a partir da concepção de educação integral. E neste processo de desenvolvimento das matrizes da política a partir da educação integral, também elege uma escola num contexto de alta vulnerabilidade para que ela ofereça ampliação da jornada. Então, também esse caminho me parece um caminho muito interessante, porque coloca, demarca a educação integral como um marco para as políticas de toda a rede. Olá, sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas, e tenho a honra de abrir este espaço da revista Fundação Santiliana. Nosso olhar sobre a educação integral quer homenagear os educadores pioneiros, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. Anísio nos anos 50 e 60 e Darcy nos anos 80 e 90, criaram modelos e políticas de educação integral que ainda hoje são referências para todos nós. Coube a Anísio criar nos anos 50 em Salvador, na Bahia, e nos anos 60 em Brasília, o modelo de educação integral em 2 turnos, um dedicado às atividades escolares regulares e o outro dedicado ao que ele chama de atividades educacionais. Vamos ver como é que ele fala, em suas próprias palavras, num artigo de 1959. Abre aspas. A escola primária seria dividida em 2 setores, o da instrução propriamente dita, ou seja, da antiga escola de letras, e o da educação propriamente dita, ou seja, da escola ativa. No setor de instrução, manter-se-ia o trabalho convencional da classe, o ensino da leitura, escrita, aritmética e mais ciências físicas e sociais. No setor de educação, as atividades socializantes, a educação artística, o trabalho manual, as artes industriais e a educação física. Fecha aspas. Já Darcy Ribeiro idealizou, nos anos 80, os CIEPs, quando foi secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no início dos anos 80, quando o governador era Leonel Brizola. O Centro Integrado de Educação Pública foi um programa de educação integral em tempo integral que contou com a contribuição de Oscar Niemeyer, que fez um desenho arquitetônico muito especial, criado particularmente para atender ao projeto político-pedagógico do programa. Os CIEPs, ou brizolões, como ficaram conhecidos, combinavam no mesmo espaço
as atividades curriculares, atividades artísticas e culturais, esportivas, numa visão integrada do currículo, além de oferecer assistência de saúde a todos os estudantes. Embora essas duas políticas de educação integral tenham diferenças entre elas, há muitos pontos em comum. As iniciativas de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro são fruto de momentos históricos em que se acelera o processo de transformação inclusiva da sociedade brasileira. As políticas de educação integral em tempo integral expressam a necessidade de uma ação em que a educação deve contribuir para enfrentar e superar as imensas desigualdades da sociedade brasileira, promovendo a igualdade de oportunidades. Essa é um elemento comum ao trabalho de Anísio e Darcy. Em segundo lugar, eles também entendem que cabe ao Estado a responsabilidade de oferecer educação pública de qualidade. Por fim, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira cultivavam a esperança e a certeza, que também é nossa, de que a educação pode cumprir esse papel fundamental de transformar ativamente a sociedade. Portanto, a educação deve cumprir não apenas a sua função de instrução, mas também ser transformadora e formadora do ponto de vista intelectual, físico, cultural e cidadão, além de seu papel insuperável de proteger as infâncias e as juventudes. As políticas implantadas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro tiveram pequena duração, infelizmente, mas seu pioneirismo inspira novas práticas, quer em programas locais, como foi o caso do Bairro Escola em São Paulo, uma criação do jornalista Gilberto Dimenstein, a quem prestamos aqui a nossa homenagem, ou a Escola Plural em Belo Horizonte, ou ainda o Bairro Escola em Nova Iguaçu, ou o Programa de Educação Integral da cidade de Apucarana, no Paraná. A partir de 2007 e até 2016, vigorou o programa Mais Educação, criado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, que apoiou iniciativas desenvolvidas por estados e municípios em todo o país. O Mais Educação alcançou milhares de escolas e milhões de estudantes, distribuídos em redes de todo o país. Há muitos motivos para que o país adote uma política de educação integral em tempo integral. A partir de 2014, a educação em tempo integral passou a fazer parte do Plano Nacional de Educação. É a meta 6. Vou ler, abre aspas. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos estudantes da educação básica. O monitoramento do Plano Nacional da Educação, feito pelo INEP, informa que em 2015 havia quase 20% das matrículas de educação básica em tempo integral, mas diminuiu, fruto de decisões dos governos da época e também impactos que a pandemia. Em 2021, eram apenas 15% das matrículas nessa modalidade de educação em tempo integral. É na região Nordeste onde há a maior proporção de matrículas em tempo integral. Os estados de Ceará, Paraíba, Piauí mantêm cerca de 20% ou mais dos seus estudantes de redes públicas em educação de tempo integral. Há uma grande diversidade de iniciativas em curso e a nossa expectativa é que, com a criação do Sistema Nacional de Educação, um projeto que está tramitando no Congresso Brasileiro, se fortaleça o diálogo entre as redes de ensino e se consolide a educação integral em tempo integral como uma política pública que garanta os mesmos direitos e as mesmas oportunidades a todas as nossas crianças e jovens. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Thelma, secretária de Educação de Lajedo Tabocal, localizada no sudoeste da Bahia, no interior da Bahia especificamente, e me sinto muito feliz pelo convite, com uma agenda tão propositiva no campo do debate, da luta por uma educação pública de qualidade, pela consolidação de políticas públicas de educação integral, enquanto caminho potente e urgente para o desenvolvimento desse país, para a garantia de direitos, para a garantia de condições de acesso e aprendizagem num país onde a educação ainda é privilégio de alguns.
Então, Lajeado do Tabocal é uma cidade pequena de aproximadamente 8 mil habitantes, conhecida por ser uma das cidades mais frias da Bahia, localizada a 350 quilômetros da capital, e faz parte do território do Vale do Jiquiriçá, e que apresenta ainda uma estrutura econômica e social bastante frágeis e deficientes, com um coeficiente de arrecadação de 0,6. E eu acho importante falar da nossa arrecadação, da nossa realidade socioeconômica, para mostrar que nós tivemos diversos desafios, principalmente desafios financeiros, muitas dificuldades, né? Mas nós não nos deixamos abater, né? E fizemos da educação em tempo integral, da implantação da educação em tempo integral no nosso município uma prioridade, né? Provar mesmo que a educação não é cara, como diria Darcy Ribeiro, educação, o que é cara é a ignorância. Então, nós partimos desse princípio, né, de que a educação precisa ser uma prioridade no município e a educação precisa ser pensada como um projeto coletivo de cidade. E tudo partiu desse princípio, né, de mobilizar a nossa comunidade, de mostrar que a educação integral não é isolada, não acontece de forma isolada. Ela precisa, de início, ser pensada como um projeto coletivo de cidade. E é mesmo falar da alegria, né, do convite, de falar da experiência de educação integral num município tão pequeno, tão carente, no interior da Bahia, do sertão nordestino. Então, é mostrar que vale a pena e que é um esforço válido, né? Isso nós temos observado ao longo do ano, né? Nós iniciamos a implantação em 2022, né? E hoje estamos aqui, ainda pavimentando os caminhos da educação no nosso município. Bem, a consolidação da educação integral é a realização do sonho sonhado por Anísio Teixeira, por Darcy Ribeiro e por tantos outros, né, que concebem a educação para a emancipação dos sujeitos, para a formação humana. E começamos a pavimentar esses caminhos em 2022, após 2 anos de pandemia, em 3 escolas da nossa rede, escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade social acentuada, escolas já descredibilizadas, né, com baixa matrícula. E, na verdade, a proposta de implantação integral foi uma proposta do governo, do prefeito Marquinhos, que, a partir da estratégia indutora e inspiradora, que foi o Programa Mais Educação, né, experienciado no nosso município nos anos de 2013, entre 2013 e 2017. Então, foi dessa experiência que nasceu o nosso encanto pela educação integral, né, enquanto política efetiva de educação, que precisa ser consolidada enquanto política pública com financiamento específico, e hoje já uma realidade no nosso município. E o que mais se destaca é a possibilidade de ampliação das condições de aprendizagem. Como são escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade social acentuada, a educação integral devolve as condições, devolve condição de aprendizagem para esses alunos. São alunos que já pelo histórico da comunidade já tinham essa dificuldade, né? Essa não seria pobreza de aprendizagem, mas isso se dá pelo contexto social. Então, a gente já sabe que nesse país a maior desigualdade que existe é de oportunidades, e hoje oportunidades educacionais na perspectiva da educação. Então, a educação em tempo integral, ela veio para dar condições, né, de aprendizagem a esses meninos e meninas. Então, quando me perguntam o que é que se destaca, eu falo que a educação integral, ela devolve, ou como eu poderia dizer, ela equipara, ela equipara as oportunidades, porque esse aluno que chegava na escola mal alimentado, e quem com fome ninguém aprende, então ele tem na escola essa primeira refeição, então isso ele já está um passo à frente, ele tem a primeira refeição na escola logo no início das atividades, ele já começa com mais disposição. E o que também se destaca é a possibilidade de trazer para dentro da escola os saberes da comunidade. Isso faz o aluno ter um interesse a mais, porque ele está trazendo para dentro da escola, ele está vivenciando dentro da escola as experiências que ele tem lá fora, os saberes da comunidade, as suas experiências de vida, valorizar o território e mostrar que aquele território também é educativo,
é desmistificar a ideia de que a gente precisa de espaços ricos, né? Para aprender, e que essa aprendizagem ela acontece nos diversos espaços. Então, a educação integral ela dá condições da criança se reconhecer no espaço educativo. Então, isso motiva, isso faz ela perceber que aquele espaço lhe pertence. Então, hoje, quando a gente pensa nas atividades da base diversificada, o aluno ele se reconhece ali. E a gente tem toda uma preocupação, porque há essa necessidade desse currículo integrado, né, trazendo para a escola, não apenas o aluno, a gente traz para dentro da escola as suas vivências, os seus sonhos, a sua cultura, a sua realidade. Então, eu penso que isso faz toda a diferença, né? A criança precisa reconhecer a escola como um espaço seu, ela precisa se identificar naquele espaço. E isso só é possível a partir da educação integral. O que se destaca na educação integral, a partir da experiência do nosso município, é o fato da gente garantir condições de aprendizagem, né? Essas crianças, elas estão mais seguras na escola. Por passar mais tempo na escola, a gente aciona menos a Secretaria de Assistência Social, a gente aciona menos o Conselho Tutelar, ela está mais segura longe das vulnerabilidades, né, dos maus tratos, da exploração, do trabalho infantil e de diversas outras assolações que a gente já conhece. Então, o encanto da educação integral, o diferencial está justamente nisso. Dar condições para que aquele aluno aprenda, né, nas mesmas condições que os demais. Então, esse encanto da educação integral, o que se destaca é mesmo a possibilidade de dar condições de aprendizagem, né, e levar para dentro da escola os conhecimentos que a gente sempre deixa fora, né? O território, ele precisa fazer parte do currículo, a criança precisa se sentir pertencente àquilo, fazer parte da escola. E isso é uma conquista da educação em tempo integral, sabe? Ela passa a se valorizar mais, ela passa a ver que a sua vivência faz parte, está dentro da escola. Hoje, essas escolas que foram o projeto piloto em 2022, e agora nós estamos ampliando, né? Chegamos agora a 9 escolas, das 13 que nós temos no município. Para o ano que vem a gente tem, né, mais 4, mas essas escolas que tinham baixa frequência, que o número de matrículas era pequeno, tanto que elas funcionavam apenas em um turno, essas escolas estão lotadas, não tem mais espaço para aluno, não tem mais possibilidade de matrícula. E hoje o município todo quer matricular os seus filhos nessa escola, pela credibilidade que conseguimos, pelos resultados, né, na aprendizagem, nas diversas aprendizagens, né? Então, o que se destaca, de fato, é o fato da gente conseguir dar melhores condições, oferecer melhores condições de aprendizagem para essas crianças que sempre estavam à margem da sociedade, isso historicamente. Então, a educação integral, ela veio para uma reparação histórica. Hoje a gente consegue observar que a realidade do município é educação integral e o futuro é educação integral, porque a nossa rede já compreendeu que não é por quê, é por quem fazemos isso. Eu acho que a chave está aí, né? E nós temos observado o sorriso, né, das nossas crianças, das famílias que estão satisfeitas, o desenvolvimento cognitivo, emocional, social, enfim, isso é muito claro. Então, quando a rede começou a observar a mudança, os avanços, e eles abraçaram essa causa. Então, é preciso sempre fazer essa pergunta. Não é sobre o quê, ou não é por quê, é por quem implantamos a educação integral em nosso município. Na verdade, é uma reparação histórica, é da vida escola. É mostrar que não cabe mais uma educação preocupada apenas em ensinar a ler e escrever, né? O que a gente precisa é que esses alunos escrevam a sua história, leiam as suas vidas, né? Construam a sua história. É disso que a gente precisa. Então, o nosso compromisso hoje é muito maior, né? Seria muito fácil se continuássemos com aquela educação bancária de algum tempo atrás, que ainda é muito presente. Mas o que a gente precisa é deixar claro para a comunidade, e você observa que a comunidade abraça a sua causa,
né, no final do ano agora, nós sentimos a necessidade de levar para a cidade, para a praça, né, de mostrar para a comunidade o que foi desenvolvido durante o ano. E aí nós fizemos uma mostra pedagógica e levamos todas as experiências realizadas para a praça do município. Foi um sucesso, né, porque a gente ainda tem aqueles que se distanciam e a rede social no município pequeno, ela não consegue passar, né, para a comunidade tudo que de fato acontece na escola. Então, nós pegamos todas as experiências, muitas delas que a gente faz questão de colocar nas redes sociais, mas que a gente esquece que muitos pais não têm acesso. E quando eles conseguem ver o que tem acontecido, quando eles conseguem vislumbrar a dimensão da educação integral, eles são os protagonistas disso também. Eles caminham com a gente, eles fazem parte. E aí a gente faz a pintura da escola e os pais já vão como voluntários ajudar a pintar, a contribuir com o almoço da escola, a ajudar de diversas formas. Então, e também não é só contagiar e chamar e motivar professores e a rede. Os pais, eles têm uma importância significativa nesse processo. Aí eles já compreendem. E aí a gente tem histórias de alunos que chegam no final da tarde, eles se escondem, porque eles não querem retornar para casa. São crianças que avançaram muito, significativamente, que veem a escola um outro ambiente, um ambiente de alegria, de se reconhecer naquele lugar, de saber que aquele lugar é dele. E não só a escola, mas eles já começaram a compreender a importância dos territórios. Então, eles saem muito, eles vão para diversos espaços e eles já compreenderam que a aprendizagem ela acontece nos diversos espaços, não apenas nos 4 muros da escola. E isso é muito importante. Então, essa motivação acontece, eles conseguem se manterem motivados a partir dessa premissa de que a educação é o nosso projeto de nação, projeto de município, e precisa também ser o nosso projeto de país, de nação, mas eles estão já acompanhando, né, os avanços, né, eles já saem no início, eles tinham uma resistência muito grande em deixar os seus filhos na escola. Então, foi um processo até a gente ganhar essa credibilidade. E hoje essa procura tem sido muito grande, as escolas que a gente tem ainda não tem conseguido dar conta, e aí a gente tem ainda 4 escolas para o ano que vem, mas a educação integral, ela acontece, ela dá certo, quando todo mundo concebe a educação como um projeto coletivo de município. A nossa intenção é ser uma cidade educadora, é ocupar todos os espaços, é que todos os espaços da cidade sejam espaços educativos. E aí o professor ele também tem uma participação fundamental nesse processo, né? Se ele não caminhar, né, conosco, a coisa não flui, não anda, mas também não é um processo fácil, porque fazer educação em tempo integral, educação integral em tempo integral, é uma tarefa difícil, é muito trabalhoso, mas também muito gratificante, muito gratificante. Eu penso que o desafio maior é o desafio financeiro, né, as despesas, principalmente de alimentação, porque é algo que a gente prioriza, é a alimentação de qualidade, é um café da manhã com dignidade, o almoço, é o lanche, a fruta, a importância da fruta, sabe, a importância da verdura, a importância de alimentação de fato de qualidade. E assim a gente se deparou com muitos desafios, mas que hoje a gente já consegue administrar e a gente fica muito feliz de ter conseguido consolidar, né, esse sonho no nosso município, não como um programa municipal, mas como política pública, e a gente sonha e espera que nesse governo de Lula tenha, de fato, uma política de financiamento, né, uma política específica para a educação em tempo integral, porque eu não vou dizer que é caro, né, mas há necessidade de muito planejamento, de pensar nos centavos, né, dos recursos, de organizar, de priorizar, de repente abrir mão de algumas outras coisas, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Em 2017, 2014, 2017, acho que até 2019, funcionávamos ainda algumas turmas do programa Mais Educação, e a gente sempre diz que em 2019 tivemos o melhor IDEB do Vale do Jiquiriçá, e a gente associa ao programa Mais Educação. Eu sou Jamile Menezes da Silva,
Sou professora da Rede Municipal da Serra, no Espírito Santo. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. E, atualmente, eu componho o Programa de Pós-Graduação de Mestrado Educacional da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem um trabalho desenvolvido a partir de literatura infantil, com temática da cultura africana e afro-brasileira, o protagonismo de mulheres negras, a questão da escrevivência. E desde 2019 eu venho trabalhando, com a perspectiva de trazer a Lei 10.639 com alunos das séries iniciais, onde eu atuo. Eu desenvolvo o trabalho a partir da valorização para que os alunos que fazem parte do meu dia a dia, possam ter uma ideia de representatividade, de saber a história do seu país, do seu território, da sua comunidade, de ter contato com escritoras negras, para que possam entender as problemáticas sociais, mas também ter um lugar de fortalecimento, sobre quem são essas mulheres, de reconhecer que parte da escrita de mulheres negras também atravessam as suas experiências de vida, de reconhecer que, a partir de uma literatura de autoria de mulheres negras, essas crianças e adolescentes elas podem ter contato com suas próprias histórias e pensar uma possibilidade de transformação. Eu digo sempre que, quando a gente tem contato com a literatura de autoria de mulheres negras, a gente consegue perceber as fragilidades da nossa história brasileira, mas também a gente consegue se fortalecer enquanto indivíduos. E aqui eu coloco até o meu lugar enquanto mulher negra, nesse lugar de professora das séries iniciais, o que eu represento para os meus alunos, o fato de eu ter um conhecimento sobre a minha história, de passar uma representatividade positiva para eles em relação à minha estética, em relação a me reconhecer enquanto mulher negra, e isso favorece, incentiva, fortalece o meu trabalho e a relação de troca com essas crianças e adolescentes. Eu entendo a educação integral como uma forma de entender aquela criança, aquele adolescente como um todo, Ele traz a própria bagagem da sua história, da sua comunidade de experiências. E eu, enquanto educadora, tendo ideia do que é a infância, do quanto algumas infâncias são negligenciadas, eu resgato para a minha sala de aula o ser criança. Como eu atuo com anos iniciais, eu penso o que é que uma criança, dos 6 a 10, 11 anos, ela precisa ter acesso para que sua identidade, seu entendimento de mundo, seus conhecimentos sejam fortalecidos. Então, assim, na perspectiva que eu trabalho, a partir da educação antirracista, eu acredito que há uma interligação entre a educação integral, de reconhecer aquele indivíduo com a sua história, de entender que o território onde ele está inserido é um lugar formativo da identidade daquela criança, daquele adolescente, e que eu, enquanto educadora, posso trazer possibilidades dentro da minha formação para que agregue, para que aquela criança se reconheça enquanto um ser integral que está inserido numa sociedade, que ele possa reconhecer a história de vida dele, mas que ele também possa pensar possibilidades. E aqui eu falo muito possibilidades, porque, infelizmente, algumas das nossas crianças que estão na educação básica, pública, têm a sua história de vida negligenciada. Então, eu ter essa consciência de que eu preciso resgatar a infância dessa criança, faz com que o meu trabalho também foque numa educação integral. A forma como eu acolho, a forma como eu proponho uma atividade, proponho um conhecimento, a forma como eu trago a história de vida, as experiências de vida dessa criança
para dialogar, né, com o próprio currículo, com o que é proposto pelo projeto político-pedagógico, né? Então, assim, essa integração, né, do que eu tenho, da bagagem que eu tenho para atuar como educadora e ter consciência que o meu aluno ele é protagonista na sala de aula, né? Além de eu pensar em educação antirracista, eu também estou pensando na educação integral. E foi aí que eu pensei em um projeto chamado Escritoras Negras, Minha História, Nossas Histórias. Esse projeto ele foi pensado em 2020, antes da pandemia, mas que durante a pandemia eu consegui desenvolvê-los com meus alunos de forma remota. Na época eu estava participando da FLUP, que era a Feira Literária das Periferias, que era em homenagem a Carolina Maria de Jesus, e a partir de um processo formativo que eu estava tendo, eu também trouxe a história de Carolina Maria de Jesus para trabalhar com os meus alunos, que na época eram alunos do 4º ano, né? E foi uma experiência muito boa, no sentido de que a própria família me dava um retorno positivo, né? E eu sempre falava assim, quando eu mandava uma mensagem, na época o contato era via WhatsApp, e eu falava assim, olha, vocês vão receber um material que vocês vão encontrar Carolinas na família de vocês. Pode ser a mãe de vocês, a tia, a avó, né? E a receptividade da família também foi muito positiva, né? Além de eles não terem ideia de quem era Carolina Maria de Jesus, né? Mas de perceber que uma mulher negra, né, na década de 60, conseguiu, né, realizar o sonho. E o sonho, quando a gente fala desse lugar de educação pública, né, das realidades que atravessam a minha experiência enquanto educadora, é algo que eu posso dizer até que é algo político, né? Porque eu sinto a fragilidade da palavra sonhar. Alguns alunos, algumas crianças, e eu falo assim, crianças de 7, 8 anos, para elas sonhar é algo que não existe, né? Devido às realidades de privação. E isso, para a gente que está engateando na educação antirracista e ter uma consciência de quem é essa professora, né, que está propondo isso, de eu pensar minha história de vida, de entender quem sou eu enquanto ser político e pensar uma possibilidade para que meu aluno possa sonhar, possa ter outros caminhos, né, e ter aquela ideia realmente de educação transformadora, né, de pensar assim, essa é a minha realidade, mas eu tenho uma referência que me ajuda a sonhar, que me ajuda a pensar, não, eu também posso, né? E Carolina Maria de Jesus tem essa potência, né, de uma forma muito simplista, né, adequando a realidade dos anos iniciais. Eu falo assim, olha, ela tinha um sonho de ser escritora. Qual é o seu sonho? Olá, pessoal. Meu nome é Giovanni, eu sou pedagogo, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Uberaba, atuo na educação infantil, no CMEI Maria Elizabeth Sal de Mello, e atuo também nos anos iniciais do ensino fundamental, com o 4º ano, na Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes. Além disso, também sou doutorando em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e atualmente tenho desenvolvido minhas pesquisas sobre educação integral e a complexidade. São 2 temáticas que me chamam muito a atenção, e eu tenho certeza que nesse processo todo a gente acaba encontrando algumas convergências mais profundas, que é o que eu vou procurar falar com vocês hoje. É importante falar que a educação integral não é uma concepção restrita à educação escolar. A concepção de educação integral está presente no nosso cotidiano. Nós somos sujeitos integrais. E por que não nos debruçarmos sobre isso? Por que não entender que essa integralidade ela não se limita a um tempo e um espaço, mas é uma condição sine qua non de qualquer ser humano. Então, por isso que eu me interesso muito e acabo me encantando todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, justamente porque a educação integral não é uma concepção, insisto, restrita ao ambiente escolar, mas uma concepção de vida.
a qual nós, enquanto pesquisadores, enquanto seres humanos, acima de tudo, temos tentado colocar em prática. Daqui eu deixo 2 exemplos, um que já está bem consolidado, que é da Escola Municipal Valdir Garcia, a maneira como aquela equipe conseguiu organizar os processos formativos para que pudesse valorizar a integralidade dos seus professores, por mais que isso não seja, esse termo de valorização da integridade talvez não seja muito presente ou muito presente no cotidiano ou no discurso das pessoas que compõem essa instituição, mas que ali a gente vê atitudes, ações que são desenvolvidas e vão ao encontro dessa integralidade dos professores. E também deixo como exemplo o curso de pedagogia da Faculdade Rudolf Steiner, que é um curso recente, que eles estão propondo uma formação de pedagogos diferente. Lógico que esse curso, por ser recente, nós vamos ver os resultados futuramente, mas já são 2 iniciativas que eu deixo aqui como exemplo, que vocês possam aprofundar e entender um pouco mais sobre essa defesa da integralidade dos profissionais da educação nos seus processos formativos. Bom, pessoal, a educação integral no nosso país é uma reparação histórica para as pessoas que não tiveram acesso aos bens que muitas outras pessoas com condições privilegiadas tiveram. Aos estudantes da educação básica no nosso país, e isso é um direito que tem que ser realmente efetivado, tem que ser colocado em prática, não apenas com a ampliação do tempo, que é muito importante, mas também com a ampliação de oportunidades, acesso a outros conhecimentos, acesso a outros lugares, a outros espaços, a outras culturas, a outras tecnologias que nós muitas das vezes não temos acesso quando temos uma escola que não se pensa na perspectiva da educação integral. Se defendo que a integralidade dos professores tem que ser valorizada nos processos formativos, defendo que esses processos formativos, juntamente com os estudantes da educação básica, precisam valorizar outros espaços, outros tempos e outros conhecimentos que não aqueles que estão historicamente instituídos no nosso país. Sabemos que há outras histórias, sabemos que há outros saberes, que há outras pessoas, há outras culturas, há outras maneiras de se aprender e interpretar este mundo e este universo. E nós precisamos também de ter acesso para que não aconteçam coisas que nós vimos acontecer nesses últimos anos. Especialmente quando percebemos que o diverso foi desvalorizado, o diferente foi excluído e segregado mais uma vez. E não é isso que nós queremos para os nossos estudantes. Porque sim, acredito na educação pública, acredito na educação do nosso país e tenho uma absoluta certeza que tudo isso será possível quando tivermos plenamente, ou na verdade, quando tivermos de uma maneira concreta, profunda, enraizada nas culturas escolares, uma concepção de educação integral, que entenda que a escola não faz nenhum trabalho sozinha, que a escola precisa sim, de apoio, precisa de um apoio, uma rede de apoio que se corresponsabilize pelos processos formativos desses estudantes. É preciso valorizar outros saberes que estão também no cotidiano das crianças, é preciso valorizar outras formas também de enxergar este mundo, é preciso ter acesso à cultura, a esporte, à arte, à tecnologia, a todos aqueles campos que nós conhecemos e que os nossos estudantes brasileiros muitas das vezes não têm acesso. Me dói muito que nos últimos anos, especialmente para mim, que moro numa cidade pequena, não pequena, uma cidade de média, mas comecei a ver crianças no sinal vendendo bala, vendendo chup-chup, vendendo outras coisas para sobreviver, não é para viver, para sobreviver. Voltamos a um patamar de sobrevivência, algo que até então a gente já tinha distanciado há muito tempo. E ao voltar para esse patamar de sobrevivência, nós vimos crianças que tiveram seus direitos novamente não garantidos, não respeitados, violados. E com isso a educação integral tem um propósito de reparar. Por isso que eu falo, a educação integral não é uma concepção restrita apenas ao ambiente escolar. É uma concepção de vida, porque extrapola os tempos escolares, extrapola os espaços escolares, envolve a educação não escolar, envolve outros sujeitos que também vão constituir essa rede e, acima de tudo, propõe um projeto de sociedade democrático e eu ouso falar aqui novamente de Edgar Morin, uma sociedade de alta complexidade. A educação integral caminha para que possamos, então, constituir essa sociedade de alta complexidade, em que a diversidade, as incertezas,
E incerteza que não no sentido ruim, mas no sentido de ter inúmeras possibilidades, inúmeras coisas que podem acontecer, aprender a conviver com essas incertezas, aprender a conviver com o diverso, saber que o antagonismo, muitas das vezes, não é ruim. O que é ruim é quando passamos para discursos extremistas. E quando eu vejo educação integral em muitas escolas públicas desse país, eu vejo que ela concretiza justamente essa sociedade diferente. É a sociedade que os nossos estudantes precisam ter acesso para que nós possamos garantir um país mais equânime, um país que as igualdades sejam valorizadas, as diversidades sejam valorizadas e que todos nós tenhamos os nossos direitos garantidos, cumpridos, conforme as nossas legislações preconizam. No mais, eu espero que isso não seja mais um projeto, mas seja uma realidade, porque aquilo que eu não tive acesso, eu quero sim que muitas outras crianças desse país tenham acesso. Olá pessoal, eu sou a Daniela Vieira e estou aqui na Fundação Santiliana com a comunicação institucional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados e os envolvidos da Fundação no desenvolvimento desse novo projeto, a revista digital da Fundação Santiliana, que visa compartilhar as boas práticas e temáticas da educação integral. Agora eu queria dividir um pouco com vocês as nossas referências. Bom, no site recém-lançado da Fundação Santiliana, ele passou por uma reformulação que deixou ele um pouco mais dinâmico e acessível. Vocês vão encontrar uma vasta, como eu posso dizer, vastas publicações, que aqui, quando vocês entram na parte de publicações e clicam em algum dos nossos livros, vocês têm aqui disponível o download gratuito da publicação, mais a versão acessível. Além disso, nas nossas iniciativas, vocês encontram artigos que são assinados por alguns dos nossos porta-vozes para as diferentes temáticas, tanto ali de educação antirracista, como a questão da sustentabilidade na educação, e também podem encontrar um dos nossos projetos recente e um pouco mais antigo, que são as nossas lives, que trazem ali inúmeras vozes do Brasil todo para discutir temáticas relevantes e necessárias da educação. Então aqui, ao clicar, você vai direto para o nosso canal do YouTube e conhece um pouquinho da temática, como educação e os ODS, alfabetização, entre outros temas. Também em podcast, eu queria já, em especial, vocês vão encontrar aqui o Na Escola e o nosso recente podcast. Na verdade, ele é recente, mas no momento a gente está lançando a segunda temporada, que é o Educação e Relações Étnico-Raciais. E a um clique, vocês vão estar direto para escutar esse episódio. Fica o meu convite, acho que vocês vão gostar muito. Além disso, deixo aqui o convite para irem aqui no comecinho, na Fundação Santiliana, e lerem o nosso manifesto. Aqui ele traz, resumidamente, um pouco dos nossos valores e o que a Fundação acredita e busca em conjunto com os professores e gestores do Brasil, busca melhorar na educação brasileira. Bom, além do site da Fundação Santiliana, queria deixar o convite para vocês entrarem no Centro de Referências em Educação Integral. Também é um site de fácil acesso, muito fácil acesso, visualmente, ele é interessante de você ler, de você clicar, a um clique vocês descobrem muitas matérias de educação integral, muitos artigos, é tão rico quanto o nosso site da Fundação Santiliana. E uma outra coisa que eu queria deixar de atenção para o site é o menu. No menu vocês vão encontrar materiais, experiências, metodologias, escolas, educação integral na infância. Então, é uma gama vasta, que vai ajudar, acho que não só o professor, mas o gestor e quem está nessa luta por uma educação a cada dia melhor para todos. Bom, agradeço muito a todos que nos acompanham nesse projeto, nos nossos outros projetos, e deixo aqui um até logo na nossa próxima edição. Um abraço, pessoal!